A vasta maioria das espécies de animais possui ninhadas gigantescas, com milhares ou mesmo milhões de filhotes. Em populações estáveis, em média, apenas 2 de cada ninhada sobrevivem até a idade adulta. Isso nos dá uma ideia do quão gigantesca é a quantidade de seres que nasce para experimentar sofrimento e morrer prematuramente em decorrência dos processos naturais. Entretanto, poderia ser objetado que o problema não é tão grande quanto parece inicialmente, pois provavelmente muitos dos ovos são destruídos antes de formarem seres sencientes. Contudo, a quantidade de ovos é tão gigantesca que, mesmo que a maior parte deles fosse destruída antes de formar seres sencientes, ainda seria uma quantidade enorme de seres sencientes que nasceriam apenas para experimentar sofrimento extremo e morrer prematuramente. Por exemplo, um bacalhau comum tem, em média, 2 milhões de filhotes por ninhada. Se mesmo apenas 10% desses ovos formarem seres sencientes, já seriam quase 200 mil seres que nasceriam para sofrer e ter uma morte prematura em cada ninhada. Outra objeção similar seria dizer que esses animais, por não terem ainda as capacidades cognitivas desenvolvidas, ou não seriam capazes de sofrer, ou então não sofreriam de maneiras muito significativas. Segundo essa objeção, se isso for verdadeiro, então não há nada de problemático nessa situação. O primeiro problema com essa objeção é que esses animais ainda poderiam ser prejudicados com a morte, independentemente do sofrimento. E, portanto, ainda teríamos fortes razões para ajudá-los, mesmo que fosse verdadeiro que essa objeção alega. O segundo problema é que existem fortes razões para considerar falso o que a objeção alega. Por exemplo, o cérebro de peixes-zebras adultos possui cerca de 10 milhões de neurônios, e o de seus filhotes apenas cerca de 100 mil. Entretanto, as larvas dos peixes-zebras respondem de maneira similar aos adultos aos mesmos estímulos danosos que indicam que os adultos são sencientes. Além disso, por pressão seletiva, é bastante possível que animais com capacidades cognitivas menos desenvolvidas sintam de maneira ainda mais intensa. Quando são ainda filhotes, ou mesmo antes de saírem dos ovos, como não possuem as capacidades cognitivas desenvolvidas ainda, a única motivação para o seu comportamento e aprendizado é evitar experiências negativas e buscar experiências positivas. Isso é especialmente verdadeiro no caso de animais precociais, pois precisam ser bastante ativos para poderem quebrar a casca e sair do ovo, e também para terem alguma chance de sobreviver após saírem do ovo, pois é muito comum, em espécies ovíparas, que os filhotes não recebam cuidado parental. Em resumo, não parece haver razões para supor que a quantidade de animais vítimas dos processos naturais é pequena, e nem que sejam menos capazes de sofrer do que outros animais.